Isaías, capítulo 52. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz numa terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós lemos e estremecemos, ó Deus, diante daquilo que é a descrição da obra do Senhor no nosso meio. E eu te rogo, Jesus, que nessa hora o Senhor nos dê a compreensão correta. O Senhor nos dê, ó Pai, um coração iluminado, aceso pela luz do teu Santo Espírito. E que o Senhor mesmo, ó Pai, esteja trazendo a nós o entendimento do quão sublime, ó Deus, é ser um crente no Senhor. Do quanto, ó Deus, houve sangue, houve dor, houve, Senhor, luta, mas ao mesmo tempo, o quanto houve glória, o quanto houve, Senhor Deus, exaltação ao nome do Senhor, o quanto houve, ó Deus, reconciliação das nossas vidas com o nosso Deus. Faz nessa hora, ó Deus, que nós não somente entendamos, mas, ó Deus, que isso seja significativo, poderoso, para a cada dia, Deus, aperfeiçoar a nossa caminhada nessa terra, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje pela manhã nós estivemos ministrando a palavra do Senhor, mostrando o quanto o cristão deve vivenciar de forma virtuosa, buscando virtudes em meio aos sofrimentos,
E um dos pontos que nós abordamos foi exatamente a identificação que isso traz com a obra de Cristo no nosso meio. Essa é a semana que nós celebramos a Páscoa, a passagem do Senhor, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E muitas vezes, para nós crentes, para nós dentro da igreja, essa data é negligenciada, porque a gente traz no coração aquela questão de que toda semana, em todo culto, falamos da morte e da ressurreição do Senhor. Mas de uma forma até simples, bem rasa, gostaria que você se lembrasse que todo dia você fica mais velho. Mas no dia do seu aniversário, geralmente você faz parar um pouco as coisas e aí você começa a se lembrar, rapaz, fiz mais um ano. E aí nesse dia você traz a meditação de que você ficou mais velho. Nesse dia você se lembra de histórias da sua caminhada. Você traz aquele sentimento e aquela compreensão de que parece que é naquele dia que tudo isso está acontecendo. Quando a gente celebra uma data expressiva, por exemplo, domingo passado, quando os irmãos celebraram os 30 anos do pastorado do reverendo Eloy aqui na nossa igreja, não é naquele momento em que tudo está acontecendo, mas naquele dia, com certeza, vem muitas lembranças de 30 anos. Vem lembranças de idas e vindas, de pessoas, de momentos, de festas, de choro, tudo isso vem à nossa mente. E nessa semana, irmãos, quando nós trazemos a Páscoa ao nosso coração, a gente deve trazer, de fato, o significado da morte do Senhor Jesus no nosso lugar. Não quer dizer que somente no fim de semana que vem, não quer dizer que é somente na chamada Sexta-feira Santa que nós trazemos tudo aquilo, um caminhão de lembranças, mas durante essa semana, irmãos, nós poderíamos fazer o exercício de ver o quanto é sublime a obra de Jesus no nosso meio. O texto que nós estamos lendo é um texto escrito 700 anos antes da encarnação de Jesus no nosso meio. É uma canção, um poema que o profeta traz diante do povo para quem ele está profetizando. Isaías foi um profeta que esteve no Reino do Sul, conhecido também como Judá, quando o reino de Israel, o povo, o país de Israel fora dividido em dois. No Reino do Norte, alguns profetas se mantiveram falando ao Senhor. Foi o reino mais devastado, mais disciplinado por Deus por conta dos seus pecados. Quem esteve presente estudando o livro de Oséias no ano passado viu isso. E Isaías é um dos profetas que estavam no Reino do Sul. E ali dentro do palácio, Isaías foi alguém que falou no meio da corte, anunciou a palavra do Senhor no meio da corte. Ele escreve o seu livro, irmãos. E aqui há uma canção, há um poema chamado Canção do Servo, ou um dos 4 cânticos do servo que Isaías apresenta no seu livro. Se você quer entender de uma outra forma também, esse texto que nós lemos, ele está dentro do chamado Evangelho de Isaías. Há uma grande divisão do livro. Do capítulo 1 até o capítulo 39, você vai ver que o próprio Deus está acusando o seu povo. Há um confronto daquele povo, e se você quiser resumir numa frase o capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, você vai ver que o profeta diz que aquele povo adorava ao Senhor da boca para fora. Eles declaravam que amavam a Deus. Eles falavam que Deus era o Senhor e que eles prestavam culto. Mas dos capítulos 1 até o 39, a maioria da mensagem está contida esse povo me louva apenas com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Porém, do capítulo 40 em diante, no capítulo 40, as primeiras palavras que você lê é consolai, consolai o meu povo. Deus agora manda o profeta para evangelizar aquele que era o povo de Deus. Aquele povo que conhecia o Senhor de boca, aquele povo que conhecia o Senhor, mas não vivenciava, era agora alvo de ser evangelizado. Deus se apresenta novamente para aquele povo, para que eles possam então, irmãos, entender a mensagem genuína de o evangelho que viria depois, através de Cristo, e que naqueles dias, pela fé, eles também poderiam se aproximar do Senhor. A partir então do capítulo 40, você tem 4 canções que são chamadas canções do servo. No capítulo 42, você vai ver que o servo é apresentado àquele povo.
Ali naquele capítulo, você vai ler quem é o servo, o chamado servo do Senhor. Você vai ler também o que o servo faz e o que o servo não faz. E você vai ver no capítulo 42, que o servo é o mediador da aliança, é aquele que vai glorificar o Senhor e que Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Ainda, irmãos, no capítulo 49, um outro cântico do servo. E ali você vai ver que ele é a luz das nações. No capítulo 50, mais um cântico do servo. E outra vez, Deus vai dando uma mostra daquele que viria como seu servo para estar no meio do seu povo. E no capítulo 52, a partir do versículo 13, e pegando todo o capítulo 53, nós temos a quarta canção do servo, a chamada canção da vida eterna, a canção daquele que vive, a canção daquele que sai de um tempo de trevas para um tempo de luz no Senhor. Sobre isso eu gostaria de falar com você nessa noite. Uma canção que é dividida em 5 estrofes. E você pode, olhando para a sua Bíblia, aí acompanhar. A primeira estrofe vai do capítulo 52, 13 até 52, 15. Ela tem um início belíssimo, mas vai com uma ruptura no versículo 14 e 15 para uma situação já dura. Mas ela é o início, uma apresentação daquele que é o servo do Senhor e a sua obra. O segunda estrofe, meus irmãos, do capítulo 53, dos versículos de 1 a 3. Depois dos versículos de 4 a 6 ao terceiro verso. O quarto verso, de 7 a 9 do capítulo 53. E o último verso, o final, são os versículos de 10 a 12 do capítulo 53. Aqui há uma estrutura que a gente pode chamar de quiasmo. E você vai ver que cada uma dessas estrofes ela tem uma correspondente numa outra estrofe. Então, por exemplo, os versículos 13 a 15 do capítulo 52, quando você tem uma estrutura de quiasmo, eles vão fazer uma referência à última estrofe, lá nos versículos 10 a 12 de 53. A parte B da canção, 53, 1 até o 3, vai fazer um paralelo com os versículos 7 a 9. E o centro da canção, os versículos 4, 5 e 6, eles mostram o quão profundo a mensagem chega. Se você pensar nessa estrutura, a primeira estrofe vai casar com a última estrofe, a segunda com a quarta, e no centro dela há o chamado ponto mais profundo da mensagem que ela quer trazer. Por que eu estou trazendo isso para nós, irmãos? Porque o trecho que nós lemos é um trecho extremamente importante. Talvez seja a mensagem mais central, mais clara de salvação do Antigo Testamento. É citada 7 vezes, literalmente, no Novo Testamento, e de alguma forma mencionada mais 20 vezes no Novo Testamento. Deus, então, faz, irmãos, com que isso seja não só trazido a questão de que se cumpre no Novo Testamento, mas ele mostra que a mensagem de Paulo fala desse texto, a mensagem de Pedro fala desse texto, nos Atos dos Apóstolos nós vemos esse texto, Romanos traz algumas expressões, e a gente vê então que o texto bíblico ele se liga perfeitamente a Antigo e Novo Testamento. E nós podemos confiar então naquilo que é a palavra do Senhor no Antigo Testamento de forma tranquila. Se você se lembra, por exemplo, daquela passagem que Filipe é levado pelo Espírito Santo e ele se encontra com um eunuco que estava lendo a palavra de Deus e o eunuco não entende. O eunuco naquela hora estava lendo Isaías 53. E por conta da explicação de Filipe, aquele homem então se entrega a Cristo e é batizado logo em seguida. O texto é extremamente importante. E ele traz, irmãos, a profecia da obra vicária, substitutiva, a obra que Jesus, que era o Senhor, agora se faz servo para nos salvar de todo o pecado, de toda a injustiça. Olhando então, irmãos, eu quero apresentar para você cada estrofe dessa com uma frase. E nós vamos então caminhando dentro daquilo que é a obra do Senhor Jesus e como nós podemos realmente entender e vivenciar que isso é muito, muito importante para esses dias
em que há tanto sofrimento, há tanto desencontro, as pessoas parecem que não falam mais a mesma língua, e nós vivemos dias em que a gente muitas vezes se pergunta: Senhor, como virá a restauração sobre nós? Como virá a restauração sobre a nossa nação? Como virá a restauração para as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, para a minha família? E a canção do servo traz uma palavra muito vívida para cada um de nós. A primeira estrofe, meus irmãos, está aí nos versículos 13 a 15 do capítulo 52. O texto começa dizendo: eis que meu servo. O Senhor, através do profeta, começa a apresentar que o servo dele será distinto. Ele vai ter realmente exaltação, será elevado e será muito sublime. Quando nós pensamos, irmãos, como Deus vê o seu Filho e como nós devemos ver o nosso Senhor, nós devemos pensar e trazer à nossa mente tudo aquilo que a gente pensa do mais alto, do mais limpo, do mais exaltado, aquilo que é digno de ser adorado de uma forma mais intensa no nosso coração. Porém, nós vamos ver que o Senhor traz essas coisas falando da sua obra. E logo você vai ver essa palavrinha, prudência. O meu servo procederá com prudência. E essa palavra pode ser substituída por sabedoria. E sabedoria tem a visão, irmãos, que o sábio, o servo do Senhor, ele terá êxito, ele terá sucesso na sua missão. Ele não é alguém que vem, irmãos, para tentar, mas ele é alguém que vem para vencer de fato. E não há nada que poderia impedi-lo de vencer. O meu servo procederá com sabedoria, será exaltado e elevado, muito sublime ele será. Mas aí nós vemos, irmãos, que Deus começa a demonstrar que Ele é mestre em nos surpreender. Deus é mestre, irmãos, em furar o nosso balão. O Senhor é aquele que tem toda a sabedoria nos seus decretos, mas em nada Ele leva a intenção do meu coração e do seu coração para que Ele venha fazer alguma coisa do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Isso está mostrado nos versículos 14 e 15, porque o Senhor começa a declarar a sublimidade, a grandeza de Jesus, mas de repente Ele já faz um corte extremo para o outro lado. E Ele mostra, irmãos, que as pessoas se pasmam à vista de Jesus, as pessoas se surpreendem, causam uma tremenda admiração, porque Ele não vem da forma e do jeito que a gente espera. Quando você pensa que Jesus chega no nosso meio, Jesus não vem como um rei com uma grande carreata na frente e atrás dele. Jesus não vem, irmão, se apresentar a nós com um manto daqueles dourados que expressam a sua autoridade no meio das pessoas. Jesus não vem com um cetro que mostra que ele tem a regência do mundo nas suas mãos. Jesus não vem, irmãos, como um grande presidente, como um grande líder, cheio de pompa, de discurso, mas Jesus vem numa manjedoura. Jesus vem para estar entre nós, irmãos, de uma forma completamente surpreendente. E o versículo 15 mostra exatamente como a mensagem do Senhor, a exaltação não fora compreendida. Aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que eles nunca entenderam, nunca provaram, agora eles começam a entender. Quando você lê esses dois versos, aquilo que não lhes foi anunciado, verão, você pode pensar que a mensagem que Jesus vem trazer, irmãos, é rejeitada pelas pessoas. Aonde estão essas duas frases? Quando você vai lá para Isaías capítulo 6, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem estará levando essa palavra? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Nós gostamos desse trecho. Mas versículos depois o Senhor diz: então você vai, Isaías. Só que você vai pregar e eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ouvir, mas não vão aceitar. Eles vão ver, mas não vão concordar. Porque a nossa visão de poder, meus irmãos, a nossa visão de salvação tem a ver com aquilo que a gente olha em filmes, por exemplo. Nós imaginamos que o Senhor vem carregado de um seu exército e tudo será resolvido. Mas o Senhor escolheu
passar exatamente pelo tratamento que nós deveríamos ter, não apenas entendendo que era necessário, mas era determinado pelo Senhor. A primeira estrofe, então, quer dizer que Deus vem nos salvar, Jesus vem nos salvar, mas pelo sofrimento. Não salvar alguém com um ato extremamente poderoso, mirabolante, algo que viria realmente causar estrondo. Mas Jesus vem numa manjedoura, vem passar pelo sofrimento. Ele não era reconhecido, era ao contrário humilhado, porque um judeu não pensava num homem poderoso dessa forma. Mas ainda ele vem e causa admiração. Os reis, aqueles que são poderosos, ao compreenderem o sacrifício de Jesus Cristo, eles se emudecem, porque não há palavras para dizer que alguém morreu no lugar de outro alguém e consegue salvá-lo. A primeira estrofe, salvar pelo sofrimento. Paulo vai citar, irmãos, o versículo 15, lá em Romanos capítulo 15, versículos de número 21. A segunda estrofe, irmãos, Isaías 53, de 1 a 3, nós daríamos o nome que a mensagem então foi desprezada. O versículo de número 1 começa com a indagação: quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito? Quem ouviu e geralmente viu que era verdade? É interessante você olhar porque o texto diz assim: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando você quer entender o que quer dizer o braço do Senhor, você pode ir em textos, por exemplo, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, o Senhor diz para ele: olha, eles entendem que o braço de Faraó é o braço todo-poderoso. Quando ele abaixa o seu braço, a pessoa tem que morrer. Mas eles vão experimentar o braço de Deus no livramento desse povo. Mas aqui em Isaías, o braço do Senhor está sendo exatamente questionado. Quem entendeu que estava sendo revelado em Cristo o braço do Senhor? Quem entendeu que nele estava todo o poder do Senhor ali contido? E a resposta, irmãos, é que eu, você, qualquer pessoa, na realidade, quando ouve a história de Cristo, não vê um homem cheio de poder à primeira vista. E a nossa tendência natural é se perguntar: será que é esse que é o Todo-Poderoso? Como os irmãos de Jesus que conviveram com ele de perto, muito próximos, será que é esse que é o braço do Senhor? E a gente vê no Evangelho, irmãos, que Jesus foi desprezado pelos seus. O Salvador foi rejeitado. Isaías, irmãos, vai nos mostrar que tudo aquilo que a gente lê no Evangelho está ali sendo colocado. A mensagem do Senhor. Quando ela é vista por um primeiro olhar, a gente tende a acreditar que não há poder nenhum ali. Assim o judeu via Jesus. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Não é esse o filho do carpinteiro? A gente não conhece os seus irmãos, a gente não joga bola junto. Será que esse de fato é o Salvador? Nos nossos dias, irmãos, veja como a igreja do Senhor ela é tentada a demonstrar algum ato de poder para ela certificar a sua mensagem. Nos nossos dias, nós olhamos para os nossos líderes e se eles não vêm com grandes titulações, ao doutor fulano de tal, o mestre não sei quem, se ele não é o apóstolo, se ele não é o grande profeta, se ele não é aquele que diz campanhas de curas e milagres e não sei o quê, normalmente a gente, peraí, esse camarada aí não vale. Mas Isaías já mostrou para nós que aquilo que nós vimos hoje pela manhã, Jesus passou na nossa frente. Uma terceira estrofe, irmãos, está aí nos versículos de 4 a 6. Se na primeira estrofe nós vamos ver que a salvação, nós vamos ver que ela vem através do sofrimento. Na segunda estrofe nós vemos que a mensagem foi desprezada. Na terceira estrofe nós aprendemos que Jesus foi castigado no lugar dos outros. Jesus leva sobre si a dor física, a dor espiritual, a dor psicológica, tudo isso é colocado sobre ele. Aqui nós estamos, irmãos, se você prestou atenção, a primeira estrofe, letra A,
A segunda estrofe, letra B. A terceira estrofe, aquela que agora é central, ela vai trazer uma descrição terrível do que acontece com Jesus. O texto diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós, ainda assim, o reputávamos por alguém aflito, por alguém desprezado, por alguém que era indigno. Irmãos, tudo aquilo que muitas vezes nós reclamamos que nós sofremos, Jesus já sofreu muito antes. E uma coisa que eu e você às vezes somos tentados é que nós nos excluímos da realidade que Jesus sofreu tudo aquilo no meu lugar, no seu lugar. O texto, quando começa lá em cima, fala do servo, mas agora, quando ele chega no ápice do sofrimento, ele vai mostrar que tudo que Jesus sofreu, nós estávamos sendo substituídos nessa hora. Versículo 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traria paz foi lançado não sobre nós, mas sobre ele. Jesus, irmãos, traz para nós a visão de que nós precisamos entender que é muito sério quando nós pensamos da morte do Senhor. É muito sério quando nós pensamos da encarnação dele no nosso meio. É muito sério, irmãos, quando nós pensamos que cada vez que Jesus era acusado, que Jesus era confrontado, que as pessoas pegavam em paus ou pedras para acusar o nosso Senhor, na realidade, nós estaríamos no lugar daquelas pessoas acusando o Senhor também. Ainda assim, ele estava no nosso lugar para sofrer. Enfermidades, dores, moer, ser pisado, receber castigo. Deus fez cair sobre ele, é o que diz o versículo 6. Foi o próprio Deus que colocou sobre ele aquilo que era nosso. Quando nós pensamos, irmãos, na obra de Jesus, nós precisamos ter no coração que ela não veio por causa de uma situação circunstancial. Jesus não veio num momento da história que era chamado, agora é necessário que ele venha. Jesus não veio, irmãos, por uma situação ou morreu na cruz por uma contingência do seu tempo, porque havia um império romano ali, nada disso, muito pelo contrário. Tudo o que Jesus passou, meus irmãos, fora determinado pelo Senhor, fora colocado lá na eternidade. Quando você nasceu, Jesus já havia passado por tudo aquilo que passou muito antes de você ser pensado. Porque o Senhor, irmãos, lá na eternidade, não só determinou, como Ele colocou as coisas de tal forma que somente Jesus poderia suportar tudo aquilo por nós. E é muito fácil eu e você verificarmos isso. Quantas vezes, irmãos, uma doença simples acaba com a gente? Quantas vezes, irmãos, uma situação de que alguém fala algo que a gente não gosta, já nos tira a paz daquele dia todo? Quantas vezes, irmãos, um olhar despretensioso, alguém que de repente olhou para a gente e tudo, e continuou a vida, mas aquele olhar às vezes nos diz, por que essa pessoa está me encarando desse jeito? Por que está me olhando atravessado e às vezes nem era aquela a intenção? Ou às vezes o contrário, alguém passa por a gente e nem olha. E esse irmão não está olhando, deve estar com algum problema comigo. Irmãos, quantas vezes coisas mínimas nos tiram a paz? O que dirá alguém nos chicotear? O que dirá, meus irmãos, alguém nos colocar uma coroa de espinhos? O que dirá, meu irmão, minha irmã, ser pregado no madeiro? Essa é uma realidade que nem eu, nem você podemos descrever muita coisa, porque a gente não sabe o que é essa dor. Nenhum de nós aqui, irmãos, passou por isso. Nenhum de nós pode descrever aquilo que era um cravo entrando na mão de Jesus. Mas tem algo que a gente precisa trazer no nosso coração, que ele fez tudo aquilo ali no meu lugar. O castigo foi no meu lugar.
ele não deveria estar ali se fôssemos olhar por méritos. Mas a realidade, irmãos, é que Jesus fez tudo aquilo ali, porque ele de fato veio até nós. Isso deveria trazer para o meu coração, irmãos, um entendimento que não fui eu que vim até Jesus. Se fosse por mim, eu nunca estaria aqui. Se fosse pela minha vontade, se fosse pela minha inclinação, se fosse pelos meus sonhos, eu jamais estaria diante de Jesus Cristo. E eu quero te apertar um pouco, dizer que nem você. Mas a realidade é que Deus vem até nós. Ele entra na nossa história. Ele sofre aquilo que ele tem que sofrer. Ele é colocado, irmãos, de uma forma injusta. É tratado como alguém que não é digno de ser colocado entre os grandes figurões. Mas ele passa por tudo isso para que nós sejamos realmente tratados pelo Espírito de Deus e para que eu e você tenhamos a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração aberto para entender que a história da humanidade está caminhando para alguma coisa maior, mais lá à frente. E o Senhor então vem, traz Jesus para mostrar a nós que é Ele, Deus, quem veio até nós. E quando eu penso, irmãos, em qual a posição da igreja nos nossos dias, muitas vezes nós esperamos que as pessoas lá fora nos vejam. Muitas vezes nós queremos que o nosso amigo no trabalho olhe para nós. Mas a realidade é que se eu quero refletir Jesus, sou eu quem tenho que ir até Ele. Eu que tenho que estar disposto a sofrer por Ele. Eu que tenho que orar por Ele. Eu não preciso morrer no lugar dele, porque Jesus já fez isso. Mas a realidade, irmãos, é que eu preciso ter em mente que Jesus fez tudo isso para que a sua igreja agora refletisse essa missão. Quem vai orar pela nossa cidade? Quem vai orar pelo nosso governo? No entanto, o Senhor diz: ore. Você lê a carta de Timóteo, ele diz: ore pelos governantes para que haja paz na sua vida. Quem não quer paz nesses nossos dias? No entanto, irmãos, nós esperamos de algum jeito que talvez uma mensagem da Rede Globo faça sentido para as pessoas. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que foi Ele quem decidiu vir. E quando eu olho para esse mundo, eu preciso entender que eu preciso decidir ir até esse mundo. E falar, e orar, e estar disposto a sofrer, a ser ridicularizado muitas vezes, a ser tomado como alguém que de repente não tem o entendimento, o esclarecimento de um doutor ou alguma coisa assim, que é reconhecido nesses nossos dias. Mas eu preciso me lembrar que aquele que morreu na cruz por mim, ele também fará de mim alguém poderoso para testemunhar para essa época que o nosso Deus está vivo e salvando pecadores ainda hoje. Olhe para os versículos de 7 a 9. A quarta estrofe, meus irmãos, diz que ele foi castigado de forma injusta. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, ou seja, da sua época, do seu povo, da sua família, do seu grupo social, dos seus discípulos, quem chegou a cogitar alguma coisa? Na realidade, todos os que estavam ao seu redor, eles assentiram com tudo o que estava acontecendo. Quem dela cogitou? E o texto diz, meus irmãos, que ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão de quem? O que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos repetir? De quem? Do meu povo. Por conta, irmãos, de sofrer no nosso lugar, ainda assim o sofrimento foi injusto. Quando você se lembra, por exemplo, das palavras de Pilatos, você não tem nenhuma defesa. Esse povo está te acusando, você não vai falar nada. O que Jesus responde revela que ele tinha um coração completamente correto diante do que estava acontecendo. Se eu quisesse, isso seria resolvido instantaneamente.
mas eu não vim para isso. Por que Jesus teria que ser humilhado, irmãos, como está escrito no versículo 7? Muitas vezes você vai ler isso sobre Cristo Jesus. Sofrimento e humilhação. Se ele, que era Deus, podia ter passado de uma forma sem nenhum toque nessa situação, por quê? Ele não cometeu injustiça, ele não foi achado nele culpa, nada, crime nenhum, por que ele teve que ser humilhado? Perceba que Jesus foi humilhado, meus irmãos, porque o pecado, ele traz exaltação da nossa figura frente à figura do nosso Deus. Todas as vezes que nós pecamos, irmãos, na realidade nós estamos nos colocando como maiores do que Deus. Todas as vezes em que eu estou pecando, na realidade eu estou declarando, eu estou agindo, eu estou confessando que eu sou maior do que Deus, de certa forma. Todas as vezes que eu peco, na realidade o meu orgulho, a minha soberba está sendo extrapolado. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que se exalta será humilhado. E por que Jesus então foi humilhado, irmãos? Porque Jesus carrega sobre si todo o orgulho, a soberba, toda a sujeira, todo o pecado da humanidade naquela hora é colocado sobre ele. E o Senhor, o nosso Deus, mostra que a sua palavra se cumpre. O Senhor, nosso Deus, mostra que naquela hora Jesus está levando sobre si aquela humilhação pelo pecado de todo o seu povo, de todos nós em todas as épocas. E na humilhação do Senhor, irmãos, está a declaração de que o nosso Deus não compactua jamais com o pecado. Jamais. E lindo, irmãos, nós vermos que Jesus não apenas concorda com aquilo, como Jesus leva de uma forma ativa toda essa situação. Não foi permitido ao nosso Senhor abrir a boca diante da injustiça. Não foi permitido nessa hora, irmãos, o Senhor Jesus declarar: faça-se a justiça nessa hora. Muito pelo contrário, ele sabe que a justiça de Deus está sendo imputada quando na realidade ele está assumindo o lugar dos pecadores sobre si. Quando Jesus está indo à morte, ele está carregando o fardo de todos nós para com ele. E ele não abre a boca, ele não murmura, ele não pragueja. Entre dois ladrões, ele não fala para acusar um deles que zomba dele num primeiro momento. Mas até mesmo naquela hora de dor mais aguda, ele lança uma palavra: hoje estarás comigo no paraíso, para um que se arrepende diante dele. Castigado injustamente. A última estrofe, meus irmãos, vai trazer a consequência do que aconteceu nos versículos acima. Olha para a sua Bíblia, versículos 10 a 12 desse nosso texto. Quando nós pensamos na obra de Jesus, algumas palavras nesses versículos, irmãos, saltam aos nossos olhos. Veja que hoje pela manhã nós trouxemos a mensagem que muitas vezes a gente passando por situações de incômodos, de tristeza, que nós consideramos injustiça, uma das coisas que nós lemos no texto de Pedro foi que isso é grato diante de Deus quando nós aprendemos a conviver com as dores e não fazemos o caso de retaliação, de revanche. Isso é grato diante do Senhor, é o que diz 1 de Pedro 2, 19 e 20. Agora, em 53, 10, aqui em Isaías, veja que todavia ao Senhor agradou, foi grato que ele fosse moído. Isso foi louvor, foi adoração ao Senhor, porque na sua enfermidade, na sua queda, na sua dor, na sua impossibilidade naquele momento, ele dando a alma como oferta pelo pecado, ele via aquilo que seria o resultado da sua obra. Ele via a posteridade, ele via, meus irmãos, que a vontade do Senhor estava naquela hora sendo cumprida e seria cumprida. E o versículo 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Você consegue pensar, meu irmão, minha irmã, no que é o fruto da obra de Jesus Cristo? Eu não tenho aqui em mãos,
Mas quando você chegar na sua casa, de repente lá no seu banheiro, olha no espelho que tem lá. Esse é o fruto da obra de Jesus. Você é o fruto do Senhor. É você. Quando Jesus olha para a história, para a sua morte, ele vê você e ele diz: valeu a pena. Nós muitas vezes, irmãos, não mensuramos o valor que nós temos diante de Deus. Nós não reconhecemos o quanto Deus nos ama. Nós não reconhecemos o quanto o coração do Senhor pulsa pela nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos disso. Nós não trazemos para o culto aquele sentimento de eu vou estar com aquele que me ama. Vou estar com aquele que enviou seu filho para morrer no meu lugar naquela cruz. Nós queremos coisas, nós queremos situações, queremos resoluções para as nossas coisas. Nós olhamos para o amor entre homem e mulher, namorado e namorada, pai e filho, admiramos tudo isso, mas a gente se esquece do maior amor que alguém pôde escrever sobre alguma coisa assim. Nós nos esquecemos, irmãos, do amor que é o que nos mantém hoje aqui. Se somos quem somos e o que somos é por conta de Cristo. E se temos, irmãos, o direito de poder declarar que o nosso nome está escrito no livro da vida é por causa de Cristo. Se temos, irmãos, a poderosa declaração de que nada poderá nos separar do amor do Pai é por causa de Cristo. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você? Ele é uma muleta? Uma máquina de cura? Ele é apenas alguém para te fazer viver melhor aqui nessa vida que vai acabar? O próprio Isaías diz que nós passamos como vento, a erva se seca, soprando o hálito de Deus. Mas quando a gente vê a obra de Cristo, irmãos, e pensamos na eternidade, se isso não mexe com o seu coração, meu irmão, eu não sei mais o que mexe. Se isso não move você para ser alguém diferente, realmente a gente precisa ser reevangelizado. O versículo de número 12, irmãos, vai trazer então um resumo de tudo aquilo que a gente viu lá em cima. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo, porque ele derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Meu irmão, quantas pessoas hoje vivem amedrontadas, mesmo dentro da igreja? Quantas pessoas não conseguem dar um passo de fé e entender que mesmo sendo pecadoras, mesmo sendo muitas vezes falhas, Jesus intercede por nós e Jesus já fez a sua obra naquela cruz por nós. Muitas vezes, irmãos, as pessoas dizem, mas que coisa cruel ter que passar por tudo isso. Mas se você pensar, havia um preço a ser pago, havia uma questão de um salário, que é o salário do pecado, a ser realmente revertido em penalidade. E Jesus, irmãos, não voltou atrás, não titubeou, ele não duvidou, ele não parou em nenhum momento, porque ele via você e eu chegando diante dele lá na eternidade. E se você quer ler comigo o último texto que nós vamos encerrar essa palavra, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 2 nos diz assim:
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Agora preste atenção. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Quando eu penso, irmãos, na história da minha vida, eu fico pensando em Jesus sorrindo e olhando para mim dizendo, aos poucos você está sendo trabalhado. Mas pode ter certeza que você vai chegar lá, porque quem fez a obra fui eu. Quando Jesus olha para a sua vida, irmão, Jesus não cobra de você que você seja um santarrão hoje. Jesus não olha para você e fala assim, o que você está apresentando para mim nessa hora? Você é mais santo que esse irmão que está aí do lado? Jesus não olha para você e diz assim, qual fruto que você está trazendo para mim para que eu possa nessa hora te exaltar? Pelo contrário, Jesus diz para você assim, olha, venha do jeito que você tiver, porque a obra que precisava ser feita eu já fiz. Você só tem que crer e confiar em mim, se entregar e eu vou cuidar de você. Eu vou te transformar em alguém cada vez mais santo, à medida que você abre teu coração para eu entrar. Nós estamos chegando nos dias de Páscoa, meu irmão, minha irmã. E essa sexta-feira, sábado, domingo, pode ser exatamente um tempo para você refletir no que ter Jesus tem significado para você. O que está mudando na sua caminhada? Diante desse mundo, irmãos, que cada dia mais cobra as pessoas, inventa palavras, coloca situações que a gente está sempre agora sendo colocado contra a parede. Você não pode olhar para uma pessoa por causa da cor dela. Você não pode falar para uma outra pessoa por causa da sexualidade dela. Você não pode falar tal coisa porque fulano é pobre e você vai atingir alguém. Você não pode falar uma outra coisa porque você está ofendendo, você pode ser processado. Nesse tempo, irmãos, em que a gente vive meio que pisando em ovos com qualquer coisa, se tem algo que traz libertação de fato, e você poder dizer, sou livre, sou abençoado, sou cuidado, é você entender quem é você em Cristo Jesus. A obra, irmãos, está feita. Você não precisa sofrer e padecer mais, porque Jesus fez tudo o que deveria ser feito. E eu queria que você orasse nessa hora. Eu queria que você se colocasse em Cristo Jesus. Eu creio, irmãos, no sacerdócio universal dos crentes. Você é alguém que tem acesso à presença de Deus. O pastor não é alguém que é mais santo que você. Sou pecador como você. E a promessa do Senhor é que Ele ouve a minha oração e a sua oração, quando você vai até Ele como um servo de Jesus.